A gente está vivendo um drama muito grande, uma tragédia. Como foi que a senhora soube do acontecido e soube também que as pessoas estavam querendo desviar a culpa para outras pessoas? 6 e pouco da manhã, a minha irmã ligou, desesperada, para mim. E eu fiquei desesperada também. E depois tornei a ligar para ela, ela disse: foi o que você ouviu. Eu estou rezando para encontrar eles com vida. Mas não, chegou lá, não estava mais. Chegou Foi lá. isso que aconteceu. Quando ela chegou lá, elas não tinham mais vida, porque aconteceu, dizem, que a gente não está ainda muito a par de todas essas coisas, porque ainda está tudo ainda sobre o processo Investigação, de né? investigação. A gente ainda não sabe, ainda não veio para elas ainda, a coisa ainda ao pé da letra, como é que a coisa aconteceu. E como foi que a família soube que o esposo da Adriana poderia estar envolvido no crime? Foi o próprio, inclusive hoje, o cabo, que ele primeiro foi chamado lá do Paracuru, e quando ele entrou na casa, ele disse que sentiu que o procedimento dele não era procedimento de um pai que naquelas pequenas horas que tinha se passado, um procedimento que não era de um pai que perdeu uma esposa e uma filha com aquela tragédia toda. Ele ficou logo estranhando, todo mundo estranhou tudo. Pela forma como ele agia, né? Pela forma como ele agiu. Agora me diga aqui uma coisa, e o relacionamento deles, como era? Ele era uma pessoa, assim, para a família, ele era uma pessoa que ele nunca se imaginou dele fazer nada com aquela menina, porque ele era uma pessoa muito subservil. Ele ia fazer as coisas. Quando ele chegava, a gente chegava numa festa, num aniversário, ele procurava ajudar minha irmã a se ver, a fazer churrasco lá na casa de praia. Quem ganhava bem era minha irmã, a minha sobrinha, que diz, a minha sobrinha. Era que ganhava bem. Dele. Ela sempre, quem segurou a barra era ela. E qualquer coisa, eram os pais delas, que têm também muitas condições. Eram eles que faziam isso. E é verdade que essa situação financeira privilegiada da sua sobrinha incomodava o esposo dela? Talvez sim, né? Talvez sim, porque ela tinha também, as amizades dela eram as melhores possíveis aqui de Fortaleza aqui. As pessoas ela era muito bem relacionada, era uma pessoa muito bem relacionada aqui. Certo. Então eu acredito que talvez ele tivesse alguma coisa que aquilo prejudicasse a ele. Ele poderia não estar vivendo bem, né? Poderia porque ele tinha vontade toda a vida de retornar ao Porto Alegre. Porto Alegre, né? E ela que segurava na barra, e a minha irmã também não queria que a filha fosse para lá, queria que a filha ficasse aqui. Já que tinha passado um tempo lá, quando casou, ela foi logo para lá. Então a minha irmã queria que ela ficasse aqui, perto dela, porque ela tinha criança nova, então a minha irmã dava também uma cobertura a ela em tudo, financeiramente, e no apoio também do dia a dia, de ficar com a filha, quando ela queria, ela trabalhava com uma coisa, quando ia resolver uma coisa, e tudo isso. E a senhora, como tia da Adriana, em algum momento a senhora chegou a presenciar algum desentendimento da Adriana com o Marcelo? Nunca. Ele, na frente da gente, ele procurava ser um bom marido, um bom genro, um bom sobrinho, só chamava a gente de tia, era aquele, tratava a gente, abraçava, beijava, o que a gente pedisse ele estava fazendo, era aquela pessoa que se custou imaginar que foi ele o autor disso tudo. Como é para a família saber, então, que diante desses laços, o próprio pai assassinou a filha, tirou a vida da sua sobrinha também, e de repente a família está envolvida em uma tragédia, uma coisa tão triste? Como é que está sendo para a família? Eu sei que a senhora está segurando a barra da dona Neide, que é a mãe da Adriana. Como é que está sendo para a senhora segurar a barra da mãe de uma pessoa que... Eu estive lá uns 2 ou 3 dias e tive que vir para casa.
Mas porque tinha também a nora dela, tá com uma semana que pediu para não trabalhar, então eu achei que tinha pessoas lá ainda que podiam dar segurar a barra com eles lá, eu tive que vir para casa. Mas logo que essas pessoas, elas se esvaziam mais, eu vou ficar indo, porque A senhora vai ficar dando apoio à dona Neide? Porque o esposo dela é uma pessoa de ouro, é um homem, é um cidadão, o marido dela, o doutor Paulo, é uma pessoa, é um cidadão. Como é que está sendo para ele? Ah, coitado, eu tenho muita pena dele, muita pena do pai. Porque ele era uma pessoa, a filha dele era uma pessoa amável, aquela pessoa que gostava de abraçar, gostava de beijar, gostava de acariciar. Ela era muito amável, ela era muito doce. E ele com certeza está sentindo muito, muito, muito a falta dele. E além de perder a filha com a violência que foi, né? E a neta também com a mesma violência. Como ele disse para o irmão dele, que veio perguntar o que ele achava. Eu não acho. Vocês vão ter seus irmãos de volta. Vocês vão ter um dia, vocês vão ter, se ele fez ou se ele não fez, um dia vocês vão ter o seu irmão de volta. E eu nunca mais vou ter minha filha nem minha neta. E a senhora, como tia, como é que está o seu coração? Está dilacerado. Eu acordo pensando nela. Em vez de quando eu choro, quando me lembro, quando eu vou fazer uma compra aqui, um mercado por aqui, no meio do caminho eu choro porque as pessoas param o carro, até minhas amigas, para conversar, para dar apoio. Todo mundo dando apoio, todo mundo diz. Até os empregados de água que vou deixar na minha casa, eles ficam horrorizados e dizem que Ave Maria, que coisa horrível. E todo mundo fala, o caso de Paracuru. Todo mundo fala, porque dizem que está dando isso, no Brasil todo, esse caso. Dona Clara, a senhora tem dado um apoio total à sua irmã e a toda a família. Onde a senhora está encontrando essa fortaleza para poder, nesse momento, apoiar a sua irmã, apoiar o esposo da sua irmã? Como é que está sendo isso, Dona Clara? A gente que é família, a gente tem que se dar as mãos, né? Tem que dar as mãos para poder levar a coisa à frente, né? Para poder saber até onde vai, ninguém sabe até onde vai. As pessoas têm conversado com a senhora na rua, as pessoas que vão à sua casa têm conversado sempre sobre isso, virou um caso de Paracuru. Só virou o caso de Paracuru. Jamais a senhora imaginou uma situação dessa? Nunca, jamais eu pensei. Às vezes a gente vê acontecer com as pessoas, a gente acha que não vai acontecer com a gente, com a família da gente. Mas é duro, é duro. Diante de tudo que aconteceu, a família tem consciência de que foi o Marcelo que cometeu o crime? Já. Se tem, desde o começo. Desde quando o começo? Acho que quando ele foi suspeito, eu acho que 90% a gente já sabia que era ele, quando ele foi suspeito. Porque os próprios, lá, antes dele vir para Fortaleza, os policiais já tinham quase consciência que tinha sido ele. Disseram para a família, ele é o principal suspeito. Então isso já foi em Paracuru? Ele estava sobre problema era suspeito, né? A gente não podia dizer nada, porque é suspeito é suspeito. Ninguém podia afirmar que foi ele, né? Foi ele. A gente, se ele veio como suspeito, a gente não sabe, porque disseram, a casa não foi arrombada. Não aconteceu nada, não houve roubo. A casa do meu cunhado é muito segura, tem cerca elétrica. A cerca elétrica não foi arrancada, nem foi cortada, não houve nada com a cerca elétrica. Então, por onde é que essa pessoa passou? Virou um fantasma para entrar dentro da casa? Agora, muitas armas foram encontradas Porque eu fui para Brasília mês passado, por causa da fivela do meu sapato, me pararam. Para trazer pelo Me pararam por causa de uma fivela do sapato. E aí, imagine, essas armas, não me pergunte como foi que ele trouxe, aí só ele mesmo para responder. Pois é. Só ele mesmo.
para finalizar, a família já está com um advogado e vai lutar até o fim por justiça, né, dona Clara? É, justiça de Deus e da terra. Aí só sei que dizem que ontem ele foi de novo, fizeram Novas investigações com eles aqui na captura, não sei onde foi. Certo. Que parece que começou com a mãe dele, assim deu na televisão. Depois da mãe dele, o irmão, a cunhada e terceiramente ele. Eu não sei se a cunhada e o irmão estão detidos. Certo. E com relação ao Marcelo e a Adriana, a senhora sabe onde eles se conheceram? Se conheceram em Londres. Em Londres. Ela foi para Londres, ela queria porque queria ir para Londres. A mãe e o pai no começo não queria que ela fosse porque ela era nova ainda, mas ela quis porque quis ir, porque ela tinha terminado coisa, ia fazer faculdade, ela quis ir para lá. Ela passou 4 anos em Londres. Ele chegou lá, ela conheceu, ele tinha uma namorada, acabou o namoro para ficar com a Adriana, e a Adriana ainda passou 1 ano lá e ele veio embora para Porto Alegre. Depois ele veio aqui a Fortaleza, conheceu os pais, e depois ela foi lá. Depois ela voltou e casaram civil, foi quando ela foi para lá. E o ano que ele foi embora, ele ainda foi lá passar 1 mês com ela, foi visitar ela em Londres. 1 mês. Pois foi visitar ela e depois voltou. Não ficou, só foi visitá-la. Só foi visitá-la. Foi. Pois a gente agradece a sua disponibilidade de conversar com a gente aqui da TV Diário. A gente preservou a sua imagem, a seu pedido, a senhora não quis aparecer, mas a gente agradece a sua disponibilidade de conversar com a gente e também a gente coloca a TV Diário à sua disposição, à disposição da família, para que a senhora possa pedir justiça, para que a justiça não deixe esse caso ser esquecido. Não pode, jamais, não pode. Não pode. Se ele fez, ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Muito obrigado, senhora, e a gente espera que a senhora supere esse problema tão triste que mexeu com todo o país. A gente deixa aqui uma mensagem de carinho para a senhora e para a sua família. Tá, obrigado.